Turma, terceiro ano, vamos então começar a nossa aula número 8, capítulo 27, tá? Apostila capítulo 27, então, que fala sobre isomeria. Então, aqui nós vamos ter, a princípio, vários compostos orgânicos que têm a mesma fórmula molecular, mas sua estrutura, né, quanto à classificação, quanto a tipos de carbonos arranjados, posicionados, vão ser diferentes, tá? Então, aqui a gente trata da isomeria. Iso quer dizer igual, né? Meria quer dizer que eles estão em partes iguais em relação a um tipo de fórmula, tá? Ou é um fenômeno caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. E nós temos, basicamente, três tipos, tá? A isomeria plana, que é essa que a gente vai ver hoje, a isomeria espacial, que compreende a geométrica e a ótica, tá? Essa de hoje, então, lá na apostila de vocês, começa na página 6 e vai até a página, deixa eu só concluir aqui, até a página 15, tá? Então, a isomeria plana, a aula de hoje. Neste tipo de isomeria, podemos verificar a diferença dos isômeros através da análise de suas fórmulas estruturais, que, né, a gente estudou bem no início lá do ano, todos os tipos de estruturas, né, também a sua classificação, e agora dentro da isomeria isso é primordial. Então, compostos químicos com propriedades químicas e físicas diferentes com a mesma forma molecular, tá? E são esses os tipos aqui, tá? Então, a isomeria de cadeia, a isomeria de posição, de função, compensação ou metameria, a dinâmica ou chamado de tautomeria. As de cadeia, os isômeros fazem parte de uma mesma função, mas suas cadeias são diferentes. Então, a gente tem um primeiro exemplo aqui, ó. Então, o que vocês têm sempre que observar para fazer esse tipo de exercício, né? Para verificação de isômeros planos. A mesma fórmula, C4H10, C4H10. Qual a diferença das cadeias carbônicas lá em cima, né? Não tem os hidrogênios ali, mas o que está interessando para nós agora são somente os carbonos, tá? Então, os dois são hidrocarbonetos, os dois têm a mesma fórmula, são isômeros, ok. Essas fórmulas são planas, isômeros planos. Agora a gente vai ver cadeia carbônica aberta no primeiro, o do lado também tem. Um tem cadeia carbônica normal, ou seja, só carbonos primários e secundários, duas extremidades. O outro tem cadeia carbônica ramificada, um carbono terciário. Então, isso já faz com que eles tenham propriedades físicas diferentes e também nomes diferentes, tá? Então, o butano, que é esse um do lado do outro, né? Tem cadeia carbônica normal. E depois, do lado direito, o metilpropano, que está do lado direito ali, que tem esse carbono terciário. Então, os pontos de fusão e ebulição, essas propriedades específicas, físicas para eles, é diferente, tá? Então, ali um é 135, menos 135 o ponto de fusão, o outro é menos 145. A mesma coisa, a diferença do ponto de ebulição de um para o outro. Outro exemplo, esses dois exemplos aqui têm a mesma fórmula, C3H6, só que um tem já, né, de cara dá para observar a estrutura cíclica, né, estrutura fechada, e o outro aberto, tá? Então, cadeia fechada, cíclica saturada, e o outro tem cadeia aberta insaturada. Um é o ciclopropano e o outro é o propeno. Então, um é usado como anestésico e o outro é usado na fabricação de polímeros, tá? Tem a mesma função orgânica, os dois são hidrocarbonetos, tá bom? Então, o que vai diferenciar aqui vai ser quanto à sua cadeia. Isômeros de posição. Os isômeros de posição pertencem a uma mesma função orgânica, tá? E tem o mesmo tipo de cadeia carbônica também, mas apresentam diferença na posição do grupamento funcional, de uma ramificação ou de uma insaturação. Então, um exemplo aqui, ó, a gente tem, os dois exemplos são da função álcool, tem o OH,
tá? Colocado aqui. A fórmula deles para serem considerados isômeros tem que ser idêntica, C3H8O, né? Ele tá ruim de ver ali o 3, mas é C3H8O. Os dois têm o mesmo tipo de cadeia carbônica, só que no primeiro ele está ligado a um carbono saturado, o carbono 1. E no segundo, à direita, eles têm o grupo funcional no carbono 2, embaixo. Então, isso faz também com que eles tenham propriedades físicas, químicas também diferentes, tá? Só observar os pontos de fusão e ebulição são diferentes, certo? Um é 1-propanol e o outro é o 2-propanol. Outro exemplo, C4H6, os dois têm a mesma função, são hidrocarbonetos, e aqui vai diferenciar o posicionamento da tripla ligação. Um está no primeiro carbono, lembrando que é sempre o primeiro, e o outro está no segundo carbono, tá? Então, nós temos esses dois, né, mesma fórmula, são isômeros, mesma função, o que vai diferenciar é somente a localização da tripla ligação. Um é 1-butino e o outro é o 2-butino. Um vai reagir, por exemplo, né, dando um exemplo ali com sódio metálico, o outro não vai reagir. Os de função são aqueles que possuem cadeias idênticas, mas pertencem às funções orgânicas diferentes. Então, exemplo, né? Aqui a gente tem compostos com a fórmula igual, fórmula molecular C3H6O. Um é um aldeído, que é o primeiro à esquerda, né? Que tem na extremidade dupla ligação com oxigênio e hidrogênio, o grupo aldóxi. E uma acetona, grupo carbonila, entre dois carbonos, que é uma acetona. Um é o propanal, né, usado como mordente na indústria de tinturaria, e o outro é a acetona, solvente orgânico, né? A propanona é a acetona, certo? Então, funções diferentes, mesma forma molecular, são isômeros de função. Aqui, C4H8O2, para os dois compostos ali, tá? Mesma fórmula molecular, são isômeros. Um é um ácido carboxílico, tem na extremidade 2 oxigênios, né, o grupo carboxila e hidrogênio, e o outro é um éster, tem além do heteroátomo oxigênio, tem a dupla ligação com outro oxigênio. Um é o ácido butanóico, o outro é o etanoato de etilo. Um está presente quando, por exemplo, a manteiga passa do prazo de validade, né, a gente chama de manteiga rançosa, o ácido butanóico, e o outro, na indústria, é utilizado como flavorizante responsável pelo sabor da maçã. Outro exemplo aqui, ó, nós temos então dois com cadeia carbônica fechada, tem anel aromático, né? Um é um fenol, o outro é um álcool. Então, a fórmula molecular dos dois é C7H8O, tá? Então, um vai ter o OH ligado diretamente ao anel aromático, caracterizando o grupo funcional dos fenóis, e o outro, o álcool, né, que tem o OH ligado a um carbono saturado. Um é o ortometilhidroxibenzeno e o outro é o álcool benzílico. Um é utilizado na fabricação, né, matéria-prima desinfetante, como a creolina, né, cresol, e o álcool extraído da resina de certas árvores é o álcool benzílico. Isômeros de compensação. Então, esses pertencem a uma mesma função orgânica e apresentam cadeias carbônicas idênticas, mas apresentam uma diferença na posição de heteroátomo, ou seja, o oxigênio ou o nitrogênio entre dois carbonos. Geralmente é o oxigênio que fica, tá? Então, aqui nós temos C4H10O, os dois são éteres, só que o oxigênio está no meio, dois carbonos de um lado, dois carbonos do outro, e o outro, né, se tem mais para extremidade da esquerda. Então, a gente tem um carbono depois do heteroátomo, e depois a gente tem os outros três do lado direito. Um é o etoxetano, que é o famoso éter comum, e o outro é o metoxipropano. Um utilizado como anestésico local, o outro em processos industriais, tá? Então, função e a fórmula aqui nesse caso são iguais. Aqui também para ésteres, tá? Então, a gente tem C3H6O2, a mesma forma, os dois são éteres, só que um tem um carbono, né,
do lado do carbono onde tem a dupla ligação com o oxigênio, e depois o outro do outro lado, e no outro nós temos um só e os dois do lado direito. Então, o metanoato de etila e o etanoato de metila. O heteroátomo do primeiro, o metanoato de etila, está entre os carbonos 1 e 2, e o heteroátomo do segundo, o etanoato de metila, está entre os carbonos 2 e 3. A mesma cadeia eles possuem, normal, aberto, saturado, heterogêneo. Tautomeria ou isomeria dinâmica. Então, aqui os principais casos, né, esse tauto significa 2 de si mesmo, envolvem os enóis, né, é o OH ligado ao carbono insaturado com dupla ligação, que são álcools que possuem hidroxilo OH, né, como eu já falei aí, insaturado. Os enóis se transformam em aldeídos quando o carbono insaturado é primário e em cetonas quando o carbono é secundário. Os compostos originados a partir dos enóis apresentam tendência a se transformar novamente em enóis, fazendo com que o ciclo se reinicie. Então, aqui, o enol com carbono primário vai formar o etenol, e depois a gente tem o aldeído que forma o etanol. E como é uma reação de equilíbrio, a gente tem aquelas flechinhas, né, indo e voltando ali, tá? Então, aqui a gente tem o enol com carbono secundário, o 2,2-butenol, que vai ser transformado, né, no deslocamento do hidrogênio, vai se transformar em cetona e vai reiniciando o ciclo, né, por isso tem as flechas de equilíbrio químico. Então, cetona, butanona, o enol secundário, 2,2-butenol. Aqui a gente tem os exercícios, tá, de fixação da parte de isomeria plana, tá, esses que a gente viu agora. Então, aqui nós temos na letra A gente tem dois, né? Primeiro, vamos colocar, né? Como que a gente vai destacar esses elementos, esses compostos, tá? Então, primeiro, a letra A gente tem dois tipos de ésteres, né? Dupla ligação com oxigênio, heteroátomo no final. No primeiro, a gente tem eles como um carbono do lado esquerdo e 2 carbonos do lado direito. O outro, nós temos 2 carbonos do lado esquerdo e 1 carbono do lado direito, o contrário um do outro. Então, primeiro, a gente tem a função éster, né? A gente tem ali 3 carbonos, 6 hidrogênios e 2 oxigênios para os dois, tá? Então, aqui a gente pode classificar esse exemplo como isômero de compensação ou metameria, né? Que é só o deslocamento da posição do heteroátomo, tá? Depois, na letra B, a gente tem ali, então, duas estruturas, né? Com a dupla ligação. Uma a gente tem só a cadeia carbônica normal e a outra a cadeia carbônica ramificada. Então, esses aqui são isômeros de cadeia. E também, né, a gente precisa ver se eles têm o mesmo número de átomos, né, para o carbono e hidrogênio que estão colocados ali. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O de baixo também tem 5. Número de carbonos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mesma coisa de baixo, tá? Então, a letra B são isômeros de cadeia. A letra C, a gente tem, né, um anel aromático, 6 carbonos, mais um radical metil, CH13, mais uma oxidrila, né, ali o OH. O que vai diferenciar é a posição desse OH, tá? Que vai nos dar um composto com nome diferente, propriedade diferente. Então, aí a gente tem isômeros de posição. Letra D. Nós temos, então, dois compostos com 3 carbonos. Temos no total aí, né, de número de hidrogênios, 6 hidrogênios, tá? Um vai ter uma dupla ligação entre os 2 carbonos e o outro vai ter uma tripla ligação,
tá? Aqui a gente vai ter um tipo de posicionamento entre tipo de isômero de posição, ou também pode ser de cadeia, porque tem a insaturação, tá? Mais válido a de cadeia, tá? Ele é insaturado com dupla ligação e o outro é insaturado com a tripla ligação. E o último é o de função. No primeiro a gente tem um éter, no segundo a gente tem um álcool. Os dois têm 2 carbonos e tem 6 hidrogênios cada um, tá? Então, aqui a gente finaliza a aula número 8, isômeros planos, tá? E nas próximas aulas a gente tem isomeria geométrica, exercícios também, depois isomeria ótica, e faremos uma avaliação, né, quanto a isso. Mas aí primeiro a gente tem que fazer as avaliações dos conteúdos anteriores, né, uma prova, tá? Então, até mais.